Corpo de oficiais que está aqui nessa manhã, eu queria ser grato a Deus. Queria te perguntar nessa manhã, como estão as suas expectativas para essa última aula, despertando o dom que há em mim? Como estão as suas expectativas? Aleluia! Eu creio que nessa manhã o Espírito Santo já está ministrando no seu coração. Queria convidar o pastor, o professor nessa manhã, o pastor Léo. Hoje a gente deu bastante tempo para ele. Vamos sugar bastante dele antes dele ir para Portugal. Amém? Nós cremos que essa matéria é apenas o início daquilo que está no coração dele, está no coração do nosso pastor. E eu queria que nessa manhã você gerasse muita expectativa. Porque o Espírito Santo ele vai surpreender essa expectativa que está dentro de você. Eu creio que nessa manhã você vai despertar esse dom que já está dentro de você. Esse dom ele não vai chegar, ele está dentro de você. Eu queria que você estendesse as mãos para a vida dele. Você declara para a vida dele e isso vai para a sua vida. Nós cremos que nessa manhã ele vai ser usado de uma forma extraordinária, assim como ele tem sido usado em cada aula. Cada aula nós temos sido surpreendidos pela graça de Deus através da vida dele. Eu queria que você declarasse bênção sobre a vida dele. Espírito Santo de Deus, nós agradecemos o Senhor pela vida do nosso pastor Léo. Pai, nós queremos declarar as bênçãos do Senhor sobre a vida dele. Pai, nós cremos que o Senhor já tem uma palavra no coração dele. Pai, nós cremos que o Senhor irá surpreender as expectativas dele aqui nessa manhã, Pai. Pai, nós oramos para que o Senhor traga à memória aquilo que o Senhor quer ministrar para a sua igreja. Pai, nós podemos ver e contemplar diversos dons fluindo nessa manhã, Pai. Pai, surpreenda a vida do nosso pastor, Pai. Pai, que ele venha fluir na graça e no conhecimento nessa manhã, Pai. Pai, por isso que nós queremos te agradecer pela vida dele, pelo ministério dele, Pai. Pai, que o Senhor surpreenda a vida dele nessa manhã, Pai. Pois nós estamos com expectativas em Ti nessa manhã. Por isso nós te agradecemos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aplauda a Deus na vida dele. Aleluia. Graça e paz. Amém? Você pode aplaudir ao Senhor mais uma vez. Queridos, é uma responsabilidade. É uma responsabilidade dentro da questão. É um novo desafio para mim. Eu costumo dizer que, às vezes, a gente acha que já fez tudo na vida, né? Mediante a idade e mediante as experiências. Nós, às vezes, achamos que já... não. O que você já fez, pastor Léo? Já fez tudo? Já passou por tudo? Não. Não passei por tudo. E uma dessas experiências novas da minha vida é que, ao longo da minha vida, eu sempre ministrei a palavra. Mas aula... aula... Não, irmãos. Isso tudo eu parabenizo a cada professor que eu vi aqui dando aula. E eu louvo a Deus pela vida da equipe do Outside, Diácono Rafael, Diácono Alex. Agradeço a oportunidade que ele nos concedeu. E tem fluído algo novo sobre a minha vida, através dessa oportunidade. E cada oportunidade que você recebe, não dispensa ela. Não dispense. Porque muitas das vezes nós temos oportunidade e nós olhamos primeiramente para nossas incapacidades. E quando nós olhamos para as nossas incapacidades, nós estamos se fechando para algo que era para desabrochar. Para algo que era para trazer crescimento. E muitas das vezes nós entramos naquela questão de nós olharmos alguém crescendo e nós ficando para trás. E às vezes nós começamos a se perguntar, mas por que fulano cresce tanto? Talvez é porque fulano nunca disse não para as oportunidades. E muitas das vezes nós entramos naquelas questões de acharmos que nunca estamos prontos. Tem algumas pessoas, como vocês sabem aqui,
na responsabilidade de agendar. E algumas pessoas, às vezes, eu mando mensagem e eu fico feliz quando eu ouço mesmo uma pessoa ali com aquele temor, com aquele medo, mas ela ainda fala que assim, amém, eis-me aqui, com o coração tremendo, mas eu vou, pastor. Chorando, tremendo, mas eu vou. Mas dói em mim quando eu mando para algumas pessoas, principalmente oficiais, e diz assim, ai não, só me agenda depois de um mês antes. E eu fico triste com isso. Pela questão de quê? Se você não está preparado para trazer uma palavra, aquilo que você vive. Aí eu fico me perguntando, será que Jesus voltar? Não, Jesus volta daqui a um mês. Daqui a um mês tu voltas, agora não. Então eu quero trazer essa reflexão sobre a sua vida. Ao longo daquilo que você tem visto, as suas lideranças aqui ensinando, pega isso como um aprendizado. E eu tenho a certeza, irmãos, que os nossos pastores, o nosso pastor Antônio, ele nunca vai investir em alguém que não quer nada. Se ele está investindo em você, é porque ele já viu algo em você. Amém? Louvamos a Deus pela vida do nosso pastor. Está tirando um descanso, tá bom? Precisa. Pastor Antônio e pastora Lena, gratos pela vida deles. Coloca aqui para mim Efésios 4. Isso, pode aumentar, filho, um pouquinho o som, pode, não me atrapalha não. Traz a machufa, traga tudo para mim aqui agora. Efésios 4, verso 11 até o 13. Você lê comigo? Vamos lá, 1, 2, 3. Amém? Eu quero falar bem rápido aqui sobre duas questões. Que uma é quando você nasce com um propósito e quando você nasce com uma missão. E sobre esse texto nós observamos essa diferença. Propósito, quando se nasce com... Todos nós nascemos com um propósito. Mas esse propósito agora, ele precisa... Nós precisamos procurar. Procurar o quê? Eu nasci, mas para que eu nasci? Isso é propósito. Você precisa agora buscar esse propósito. Ninguém nasce sem um propósito. Talvez a circunstância, algumas coisas que nós passamos, aí nós começamos a trazer algumas questões dentro daquilo que nós vivemos. No caso de alguns nascimentos, a sua mãe tentou te abortar, o teu pai te rejeitou, você nasceu na hora errada. Isso tudo são contexto do homem. Mas no propósito de Deus, você já estava inserido. Então tudo isso às vezes é para perturbar a nossa mente. Perturbar o quê? Pela questão de que quem nunca passou por isso? No momento da sua aflição, ou não passou por essa questão, dentro de algumas questões, quando até mesmo um pai ou um familiar acaba desabrochando isso. Eu te odeio, eu não gosto de você, não era nem para você ter nascido. Eu não te planejei. E isso é horrível de se ouvir.
Aí às vezes isso vai trazendo angústia, isso vai te prendendo dentro daquela depressão. Mas quando você começa a descobrir que você não nasceu por acaso, você começa a enxergar você mesmo de maneira diferente. Porque você começa a ver a cada detalhe da sua vida. Então você começa agora a descobrir qual foi o motivo do propósito que você nasceu. Por isso há uma diferença entre propósito e missão. Diga comigo, propósito e missão. E tem pessoas que já nascem com a missão. O próprio Jesus, ele veio com uma missão. E quando nós começamos a ler sobre esse texto, ele está dizendo agora sobre um propósito dentro de uma missão. Uns foram chamados para ser apóstolos, profetas. Já nasceram com um propósito dentro de uma missão. E existe a pessoa que nasce com uma missão específica. Mas sendo que quando nós jogamos para dentro de uma missão, a qual já foi ordenada para nós. Qual é essa missão que foi ordenada para nós? Ide e fazei. Isso não é propósito, isso é missão. Todos têm que fazer. Quantos estão entendendo aqui? Eu não nasci para mim discipular ninguém. Não existe isso. Já é algo que você já nasceu. Mas eu não gosto, mas sendo que é uma missão que Deus já direcionou a você. E a missão, ela vai dentro de algo mais profundo ainda. Jesus nasceu com uma missão. E dentro disso nós observamos que Moisés nasceu com uma missão. Qual foi a missão de Moisés? Libertar o povo. Moisés, ele foi um profeta libertador. E quando eu digo essa questão de profeta, eu quero deixar bem claro para você que existe uma missão profética em um chamado de algumas pessoas que não tem como revogar. Em questão de que, quando Deus chamou Moisés para uma missão, escolheu Moisés para uma missão, Arão e Hur até entrou, mas o propósito da missão era de Moisés. Moisés até então, nós falamos isso aqui uma quinta-feira, Moisés até então, ele era pesado de língua. A Bíblia nos dá essa linguagem que ele era pesado de língua. Ele não sabia esse pesar de língua. Alguns entram dentro da questão que ele era gago. Mas quando nós se aprofundamos mais, é que ele não sabia se pronunciar muito bem. Mas mesmo assim Deus tinha escolhido ele para uma missão. Por quê? O propósito de uma missão para ser profeta, ele não está interligado na sua inteligência. Ele não está interligado se você é um advogado, se você é um pobre, se você mora em um barraco, se você não tem condições, não está interligado a isso. Porque a missão de um profeta não é ele falando, é Deus falando através dele. O que eu faço para mim ser um profeta? Recebe a missão. E uma missão, ela vem de um ventre. Ela começa desde um ventre. A própria missão de Jesus, você observa que o anjo falou com Maria, e nascerá de ti um que esmagará, nascerá de uma mulher, um que esmagará a cabeça de Satanás. Isso é uma missão.
Quando o povo estava aprisionado, Deus já tinha levantado profetas dizendo que iria nascer um libertador. Vira para essa pessoa e pergunte a ela assim: você nasceu com um propósito dentro de uma missão. Agora, o que pesa mais? O propósito ou a missão? Porque o propósito você ainda vai se encaixar, ainda vai procurar. Não, eu nasci para um propósito. Agora a missão não. Missão você já sabe o que você tem que fazer e não faz. Missão. Uma vez eu falei com a minha mãe assim. Ela pegou e comentou comigo assim. Ela, meu Deus, teve uma época que eu estava viajando tanto. Eu chegava em minha casa ao ponto de ter 2 malas. Eu deixava uma arrumada. Eu chegava em casa, ficava um dia e já estava viajando no outro dia. Aí a minha mãe um dia falou assim: não para mais em casa não, menino. Aí eu falei assim: quem recebeu a profecia foi a senhora. A senhora que recebeu a profecia. Não é isso que a senhora vive falando? Que quando eu estava ainda no ventre, aí Deus usou a falecida profetisa, irmã Palmira. Olha, vai nascer um varão e Deus vai usar ele vai viajar muito, ele vai rodar o mundo. Não foi a senhora que recebeu? Tá aí, a senhora que recebeu. Falei, eu não tinha o que responder. Eu não tinha noção de falar eis-me aqui ou não eis-me aqui. Quem recebeu lá foi a senhora. O que eu quero dizer com isso, queridos? Deus, quando nos coloca dentro de uma missão, Ele não nos pergunta se nós queremos ou não. Ele nos coloca e pronto. Até então, quando nós começamos a ter esse conhecimento, quando a mãe de Moisés, me fugiu o nome dela, me lembra aí, a Joquebede, ela soube que ela estava gerando uma missão. Diga, ela estava gerando uma missão. Preste bem atenção, queridos, mulheres principalmente. O seu ventre será ventre de pessoas que tenham missões. Nunca aceite palavras de derrota sobre aquilo que você gerou. Ah, puxou o pai dele. Ah, puxou o tio dele. Não. Se o tio não for apto, se o pai não for apto, não traga essa missão derrotiva para a vida dos seus filhos. Alamanjorebas. Aí o que acontece? Joquebede, ela soube que ela estava gerando um libertador. Queridos, a intenção do diabo sempre foi querer frustrar e acabar com os planos de missões de Deus. Porque todos os profetas que nós observamos, quando eles são mencionados, nós observamos que todos eles foram perseguidos até a morte. Mas nenhum deles morreram antes de cumprir a missão. Se eu te falar cada vale de morte que eu já passei. Se pastor Theo falar aqui, né, pastor? Preste bem atenção. Todos que têm uma missão, a intenção do diabo nunca vai querer te parar, é te matar. Porque se te parar, daqui a pouco você se reativa. Mas te matar, não te matar, ele está matando o plano de Deus. E os planos de Deus ninguém mata, ninguém destrói.
destrói. Ninguém tem este poder. Ei, o profeta Jonas tinha uma missão. Ele tentou fugir, mas não conseguiu. Ei, se você está encaixado dentro de uma missão, não tenta fugir, não tem para onde correr. Eu tentei, não consegui. Eu tentei. Eu digo para você, nem tenta, que é um cansaço em vão. É um cansaço em vão, irmão. Você tentar correr de algo que já estava destinado a você. Não tem como. Eu já contei uma vez aqui, uma experiência que uma vez eu falei que assim, mãe, quando eu estava com 15 para 16 anos, eu falei assim, eu não quero saber de igreja mais não. Não quero não, mãe. E eu acho negócio de igreja para me dar mão. A minha mãe, irmão, a melhor coisa, aliás, a pior coisa é quando uma mãe sabe o que ela gerou. Porque ela não é muito de bater boca não, discutir não, tá? Não é não. Ela só fala assim, vai. Aí eu falei com a minha mãe assim, mãe, não quero saber de igreja mais não. E você vai para lá, mãe, vou curtir o mundo, vou saber não. Foi esse dia aí, vou te contar, vou contar agora. Quem não ouviu, vai ouvir agora. Aí a minha mãe virou para mim e falou assim, é mesmo? Vai. Aí eu olhei para ela assim, eu falei, ué, assim, vai? Ué, não é isso que você quer? Aí eu falei, sim, é isso que eu quero. Ela olhou para mim e falou assim, ó, aqui, ó, olha pro meu ventre, olha. Aí eu olhei e falei, e aí? Tu já sabe, não precisa falar mais nada. Meu filho, tu foi gerado por ele. Vai. E vamos ver até onde ele vai deixar você ir. Aí eu fui, irmão. Pintei o cabelinho de preto louro. Louro pivete. Não tem foto não. Para. Nem caça aí, hein? Tem não. Aí, eu falei, hoje eu vou pro baile. Aí, pintei. Chegou a hora do baile. Naquela época, todo mundo ia para baile de chinelo Kane. Quem pegou essa época aqui que foi do mundo? Quem pegou? Pegou? Levanta a mão. Tem cara de belo, de funkeira mesmo. Mentira, eu tô brincando, tá? Aí vai eu, mano, me achando, me sentindo com uma regata Mamãe Tô Forte. Aí vai eu, nunca tinha entrado em nenhum baile. Aí entrei no baile e tô vendo aquela muvuca, todo mundo dançando. Antigamente era baile, tá, irmão? Não era essa pornografia que tem hoje, não. Não é verdade? Era baile, era passinho, tudo bonitinho. Aí tá, eu tentando pegar o passo lá, mas não conseguia. Até que daqui a pouco, o DJ grita lá, agora lá do A, lá do B. Aí todo mundo começou a abrir corredor, aí eu fui abrindo também, né? Daqui a pouco começou uma pancadaria. Aí eu fui botar a cara pra ver a briga, irmão. Pra que eu fui colocar? Mas eu tomei uma chinelada na cara. Uma chinelada de Kane na minha cara. Que até hoje eu estou procurando quem foi a desgraça que me deu aquela chinelada. Irmão, eu vi estrela, vi céu, vi lua. Eu vi tudo. Eu botei a mão assim, quando eu botei a mão já estava inchado. Aí eu tirei a camisetinha Mamãe Tô Forte, coloquei no rosto assim e fui para casa. Aí eu, mãe, pegou aqui, pegou nessa peiçarada aqui, ó. Se o chinelo pega só aqui, pegou assim, ó. Aí esse lado aqui todo inchou. Aí eu, oi. A minha mãe, oxe, quem é? Oi, sou eu, abre a porta, mãe. A minha mãe abriu a porta, ela, misericórdia, o que foi, menino? Tu não foi pro baile agora e já voltou? A mãe,
Eu quero sair da igreja, mas não, eu quero não. Se for para me sair da igreja para mim ficar apanhando, não quero mais não. A minha mãe, desistiu. Desistiu. Quer dizer, irmão, quem tem missão, quem nasce com a missão, nem para desviar serve. Esse aqui tentou. Esse aqui tentou. Esse aqui já contou a história dele, né? Não dá, irmão, não dá. É pior. Quando você tenta, nem que você venha manco, mas você vai cumprir a missão. Então eu quero deixar essa questão para você, essa diferença para você. Bata no seu peito e diga assim: eu nasci para um propósito dentro de uma missão. E outra coisa, presta bem atenção. A responsabilidade de um profeta, de quem tem este dom, ela é muito grande. E ela precisa voltar a ter respeito. Porque ao longo do tempo nós estamos vendo algumas questões que não estão mais respeitando profetas de Deus e profetizas de Deus. Naquela época havia-se um temor muito grande sobre isso. Você observa que quando, meu Deus, como é que é o nome do profeta? Que foi ungir Davi, fugiu o nome, Samuel. Quando Samuel entra na cidade para ungir Davi, você vê que o povo tem tanto medo, tem tanto temor, que eles lançam uma pergunta: a tua vinda é de paz? Porque quando o profeta ia, irmãos, ele não ia só para entregar coisinha boa, não. Quando Deus dava a mensagem a ele, às vezes era mensagens duras, de cobranças. E dizendo que estava para acontecer se o povo não se consertasse. Por isso que quando ele entra, essa pergunta logo é lançada: a tua vinda é de paz? Sim. Mas você vê aqui que há uma sabedoria. Há segredos que Deus coloca sobre um profeta, que nem tudo pode ser revelado, porque nem todo mundo entende. Porque poderia custar caro. Qual foi o propósito que ele foi realizar ali? Porque dentro desse propósito, Deus já tinha falado com ele que Deus já tinha rejeitado Saul. E se isso chega aos ouvidos de Saul, seria para a morte da vida do profeta Samuel. E Deus dá uma estratégia a ele. Quando te perguntaram o que você foi fazer, diga que você foi para sacrificar. No dia de hoje, preste bem atenção. Eu quero rápido mostrar para você que dentro das leis de hoje, muitos profetas têm se calado por causa das leis dos homens. Lei de quê? Tudo é processo nos dias de hoje. Tem coisas que nós estamos vendo e ai de nós se nós abrimos a boca sem ter uma prova concretizada. Alguém pode nos processar. Você sabia disso? Ai, estou quietinho aqui, estou fazendo e acontecendo, Deus não mostrou nada. Você que pensa que Deus não mostrou. Deus até mostra e continua mostrando. Mas aquilo que não se ouve e não se confessa, a vergonha diante dos homens é pior. Entenda isso. Eu me lembro que uma vez Deus usara a minha mãe para uma pessoa, para um casal, dizendo para eles tomarem certa vigilância. E eu me recordo disso, que foi um dia terrível para minha mãe, porque os dois desmereceram aquilo que Deus estava usando ela, de uma verdade que estava acontecendo. E eu simplesmente falei assim: mãe, deixa na mão de Deus. Aquilo que não se conserta,
diante de um profeta que com sabedoria chama no canto e fala, é exposto diante dos homens. Não pense que Deus não revela. Deus revela. Deus mostra erros ainda. Deus mostra erros ainda. E existe a oportunidade que Ele nos dá de se consertarmos, para a vergonha não ser exposta. Não queira que Deus exponha a vergonha diante dos homens, que é pior. Quem está entendendo isso? E eles não deram ouvido e ainda começaram a zombar da minha mãe. Passou um mês, toda a vergonha veio à tona. Depois eles procuraram a minha mãe e pediram perdão a ela, mas a vergonha já tinha sido pior. Ai, Deus não envergonha ninguém. Como nós ouvimos essa palavra, né? Queridos, precisamos meditar mais na Bíblia. Tem coisas que quando começa a cheirar mal nas narinas de Deus, Ele envergonha assim para que haja temor nos outros. Não vai nessa não, tá? Não se apegue a essa não. Porque eu já vi coisas que pessoas duvidam acontecendo no arraiá. E dentro da Bíblia também eu já vi acontecendo isso. E você também já viu isso acontecendo. A missão de um profeta não é fácil. Porém, há algo aqui que eu quero deixar bem claro aqui. Quando o profeta te chamar com uma sabedoria, ouça o que ele está te entregando e se conserte dentro daquilo que ele está te entregando. Porque quando ele te chama para uma sabedoria, Deus está usando ele para te dar uma direção de se consertar. Amém? Outra coisa que eu ouvia muito naquela época, as pessoas tinham um medo de ouvir quando Deus falava assim, quando alguns profetas falavam assim, e Deus mandou fulano descer a casa do olheiro. Como as pessoas interpretavam isso de outra forma, né? E Deus usou e mandou descer a casa do olheiro. É porque o vaso está exaltado. Quem nunca ouviu isso aqui? Você já ouviu isso aqui? E o vaso estava muito exaltado. Deus mandou. Não tem nada a ver com isso. O texto não tem nada a ver com isso. Quando Deus está mandando Jeremias descer, é bem claro, é para ele ouvir. Tem muita gente que não ouve mais porque não desce. Porque está na altivez do eu sei. Eu já sei. Aquilo que eu sei, Deus não precisa me falar. Vai com o teu achismo. Quando Deus está falando isso com Jeremias, é isso que Deus está dizendo. Jeremias, desce. Tu desce, e lá eu te farei ouvir as minhas palavras. Não é as suas palavras, não é o teu entendimento. É as minhas palavras. E é isso que nós precisamos entender. Outra, eu estava falando, eu já quero fazer algo aqui com vocês aqui, que o tempo é curto aquilo que eu quero fazer hoje, para finalizar essa aula. Graças a Deus que a nossa igreja aqui não tem costume de deixar fotos e mais fotos aqui, que vai rolando, passa anos e anos e a foto vai ficando aqui para a gente chorar. Aconteceu isso na cidade de Minas Gerais e eu estava lá nesse dia. Um profeta que às vezes ele tenta
ver visão imaginária é a pior coisa. Não tenta imaginar algo que Deus não está te mostrando. E daqui a pouco, o homem estava lá, e ele pegou uma foto. E ele levantaram essa foto e perguntaram de quem era o dono daquela foto. E uma mulher levantou a mão e disse: eu sou a dona dessa foto. E ele disse: Deus está visitando este homem. Deus vai dar a libertação à vida deste homem. E ela foi ouvindo tudo. Quando ele acabou de falar, ela falou assim: você já terminou? Ele falou: sim, já terminei. Ela falou assim: eu sou uma juíza e eu estou te dando voz de prisão agora. Porque este homem já está morto há 8 anos. E essa foto é velha, e ela está apenas aqui na igreja. Mas essa foto é velha. Tu é um profeta de mentira. Aí ele ficou preso. Ela falou assim: vou deixar você preso 8 dias para mim não deixar 8 anos dentro da morte. Você lembra do que eu falei aqui? Que existem muitos profetas que ele precisa analisar antes de abrir a boca. Porque hoje as leis daquilo que não tem prova pode te levar à cadeia. Quer ser profeta ainda? Quer ser ainda? Irmão, ser profeta não é fácil, não. Ser profeta você acha que é só abrir a boca e pá! Tá. Tenha certeza de que Ele está te dando uma direção nesta manhã. Para você não temer, mas para você saber que Ele te escolheu para uma missão. E essa missão vai se cumprir sobre a sua vida. Você lembra da primeira aula do que eu falei? Eu ouvi a voz de Deus. Eu ouvi a voz de Deus. Quando você tem essa certeza de ouvir a voz de Deus, você nunca vai ser enganado. Outra, a moda que está se pegando muito nos dias de hoje: aproveitadores de dons espirituais. O que é isso, pastor Léo? Eu tenho um dom e eu quero me beneficiar deste dom. Eu quero te trazer aqui na igreja. Eu vi que Deus te usa muito. Quanto você cobra? Eu só vou por X. O dom que Deus deu não é para ser negociado. O dom que Deus deu nunca foi para ser negociado. Todas as vezes que você vê pessoas aqui igualadas com aquilo que já tem aqui, tá? Nós não precisamos trazer homens e mulheres de fora de Deus para profetizar sobre as nossas vidas, porque aqui dentro tem. Nós trazemos dentro da visão do reino, da comunhão, mas não o que precisamos. Porque muitas das vezes, existe às vezes essa questão de achar assim: não traz fulano porque fulano é uma bênção. E eu sou o quê? O teu pastores é o quê? Nós trazemos apenas para uma soma. Não podemos se apegar a essa visão, tá bom? Não, olha, nós vamos trazer aqui porque o homem, aquela mulher é uma bomba. E eu sou o quê? Não está ali? Como é que é o nome aqui? Fala. Miribinha. Biribinha. Piorou. Porque às vezes é isso que acontece. Nós queremos buscar muito fora aquilo que tem dentro. E isso é perigoso. Cuidado. Isso é perigoso. A última experiência que eu vou contar aqui, a gente já vai ativar aqui o negócio aqui. Isso foi no Rio. Uma vez, uma profetisa
virou para uma mulher e falou que assim, olha, o seu marido está te traindo. Ele está te traindo com outra mulher. Ela foi para casa, o marido dela não era evangélico, ela quebrou o pau com o marido dela. Você está me traindo. Ele falou, que isso, mulher? Tu está doida? Tá, porque a irmã falou lá na igreja. Ó o problema. Ó o B.O. Mulher, quem é a louca que falou isso? Eu trabalho de noite, eu não estou com tempo nem de respirar, e tu está falando que eu estou te traindo com quem, mulher? Ah, mulher de Deus, ela quando abre a boca, ela não erra. Azedou de vez. Aí ele falou que assim, isso é sério que eu estou contando aqui, tá? Se o pastor estivesse aqui, talvez ele ia lembrar desse episódio no Rio, porque causou uma percussão terrível na Baixada. Aí ele falou que assim, pois eu quero conhecer essa mulher, eu quero ir no culto. Aí no dia do culto, ele foi. Quando estava prestes a terminar o culto, ele perguntou à mulher dele, é aquela mulher que falou? Foi ela. Ele levantou no meio do culto, deu 2 tiros na mulher. E ele falou que assim, eu não vou fugir. Pode chamar a polícia. Porque vocês, profetas, precisam tomar cuidado naquilo que vocês abrem a boca para falar com as pessoas. Quando nós entramos em uma dimensão espiritual, nós não podemos perder a conexão nunca. Porque quando nós perdemos a conexão, nós queremos usar a adivinhação. E ao decorrer do tempo, algumas pessoas aqui com mais experiências, missionário Eliette, pastor José Tel, ao decorrer do tempo a gente observa algumas pessoas que a gente via Deus usar e elas se perderam no caminho e elas tentam adivinhar. Não é isso, missionário? Não é isso, pastor José Tel? Perde a conexão. Outra coisa, não tenta ultrapassar aquilo que Deus te usa. Por ver Deus usando alguém, eu quero ser usado igual. Não faça isso. Cada um é usado na medida certa. Mas eu posso buscar para ser usado igual? Pode, mas cuidado. Cuidado. No dia que a voz que fala com você mudar, você precisa ter essa interpretação. Porque se você não tiver essa interpretação, você se perde. E Deus está nos direcionando aqui a uma missão de certeza daquilo que nós fomos chamados. Tira até para mim. Põe aqui. Eu fui dormir 4:30 da madrugada, de ontem para hoje. E Deus me dera muitas coisas, muitas coisas. Eu quero que você curva a sua cabeça agora. Curve a sua cabeça. Não levante ela por nada. Feche os seus olhos. Põe a mão sobre o seu coração. A sarça ainda fala. Quando Deus falou com Moisés, por intermédio da sarça,
Deus deu uma direção para ele dizendo: tira a sandália dos seus pés. E tudo que nós precisamos entender é que a sarça ainda fala. E a sarça quer falar com você nesta manhã. A voz de Deus vai falar com você algo particular com você. Qual é a sua missão? Aquilo que Ele te chamou. E você precisa ouvir esta voz. Não levante a sua cabeça agora. Ouça a batida do seu coração. Ouça Deus falando contigo. Deus quer te revelar coisas. Deus quer te mostrar qual é a missão que Ele tem com você. Você precisa identificar essa voz que já tem dentro de você. Você precisa ouvir essa voz. Você precisa entender quando essa voz estiver falando com você. A sarça quer falar com você nesta manhã. Eu te chamei, eu te escolhi. Ouça essa voz. Sinta o pulsar do seu coração. Eu tenho certeza que Deus vai falar alguma coisa aí com você, a respeito de você ou a respeito de alguém. Toca agora, Deus, nos corações. Fala agora ao coração desta mulher, deste homem, desta jovem. Fala agora ao coração dessa pessoa, Deus, que tem sede de fazer a tua vontade. Tem sede de ser usado por ti aonde estivermos. Tem sede de ser guiado por ti, Espírito Santo de Deus. Não pelas emoções, mas pela certeza de quem o chamou, de quem o escolheu. Direciona essa pessoa a fazer a coisa certa, a usar os dons que já foi desativados nelas. Que através delas, Deus, elas ao abrir a boca, que possam ter a certeza de que tu chamou, que tu escolheu para uma grande missão.